Clima de despedida e algumas revelações marcaram o segundo episódio de Game of Thrones e é sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. E aí, meu povo lindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você já sabe que se você não é inscrito, você tem que clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscrever agora. E também deixa o seu like que me ajuda bastante. Já deixou o like? Então vamos para a análise do segundo episódio. Bom, primeiro eu quero dizer que eu não consegui fazer a análise do primeiro episódio, eu peço desculpas pra vocês, mas eu deixei o reaction aqui, eu fiz o reaction pra vocês, então tá em algum lugar aqui no vídeo pra você clicar e acompanhar lá. E eu resolvi fazer essa análise, que esse episódio foi muito bom, pra mim foi muito bom. E eu fiz uma enquete lá no Instagram e pra muita gente também foi muito bom e eu vou comentar por quê. Primeiro que vamos começar com a introdução, a abertura da série, que muita gente já comentou, óbvio, em outros vídeos, que todo mundo reparou que já mudou essa nova abertura, né? A gente tem uma abertura mais moderna. A gente já tinha visto desde o primeiro episódio que a muralha já estava caída na abertura. A gente reparou que algumas coisinhas azuis estão caminhando e avançando, que seriam os White Walkers. E era muito provável que cada episódio essa abertura mudaria um pouquinho, nem que fosse um detalhezinho, e foi o que aconteceu. No primeiro episódio eles chegam ali até a casa dos Ambers e eles estavam caminhando, né, até a casa dos Ambers, e a gente viu na abertura. Nessa abertura a gente reparou que eles já dominaram ali, estão a meio caminho já de Winterfell, então isso é muito interessante. E também vemos lá em Winterfell que tem aquelas barreiras que eles criaram contra os White Walkers, né, para impedir deles avançarem, e que não tinha no primeiro episódio, agora tem nesse. Então alguns detalhezinhos estão sendo modificados episódio por episódio. Agora vamos ao episódio, que já começa com meio que um interrogatório do Jaime e a Daenerys ali apontando o dedo pra ele, falando: você matou meu pai, você fez isso, você fez aquilo. E aí a Sansa meio que concorda com ela também por tudo que ele fez com o pai dela e tal. O Tyrion também tenta defender o Jaime, mas quem bate o martelo na defesa dele é Brienne de Tarth. Brienne se levanta para defender Jaime, ela que sempre acusou ele, mas que ao mesmo tempo é a que mais percebe essa mudança do Jaime. Então ela levanta ali e coloca a honra dela em jogo para honrar o Jaime. Ela diz que daria a vida por ele e que ele foi quem salvou ela, e que se não fosse por ele ter salvo ela e ter dado a armadura, todo o equipamento e falado pra ela ir atrás das filhas do Stark, a Sansa não estaria viva. A Sansa ainda pergunta: você confia a sua vida a ele? E ela diz que sim. Então a Sansa diz: eu confio a minha vida na Brienne. Se ela confia a vida dela nele, eu confio nele também. Então devemos deixar o Jaime ficar. A Daenerys pergunta pro Jon, o Jon super fala: nunca é demais homens pra ajudar a gente, e deixa ela ficar lá, dá um super gelo na Daenerys, sai andando, e a Daenerys fica com aquela cara de paisagem e me assusta um pouco, porque ela ficou meio tipo: meu, o que tá acontecendo? Me abandonaram, então todo mundo fazendo cada um por si, e eu fiquei meio, putz, vai dar merda. Mas enfim, não deu tanta merda assim. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar é que antes deles deixarem o Jaime ficar, né, e tudo, a Sansa, quando tava acusando ele, ele fala que nunca faria nada diferente, ele fez pela família dele, estava em guerra. E aí o Bran me solta a frase: o que a gente não faz por amor, que é a mesma frase que o Jaime fala antes de jogar o Bran da janela, lá na primeira temporada, quando o Bran pega ele, né, tendo um caso ali com a própria irmã. Então assim, o Jaime fica super assustado, tipo, vai revelar todos os meus segredos, né? E não, o Bran não revela. E aí ele fica meio assim. Eu gostei muito dessa não nova mudança, porque o Jaime vem mudando já de um tempo pra cá, mas eu gostei muito dessa postura do Jaime nesse episódio. Aí depois todo mundo vai embora, né, e tal, a Daenerys acaba brigando com o Tyrion. Ela fala: ou você é tolo, ou você me traiu por ter confiado na sua irmã. E meio também que questiona a posição dele como mão da rainha. E aí ela fica meio assim. Ali parece que vai ter uma quebra de confiança com o Tyrion. Mas calma lá que não. Aí nós temos a Ariel Gendry, que aparece pela primeira vez ali, ela cobrando ele de fazer a arma que ela pediu ali, como se fosse uma adaga, né, que no fim a gente descobre ser uma lança. E ele fala assim: pra que você quer? Você devia estar lá, né, na cripta junto com todo mundo e tal. Ela fala: não, eu quero lutar, sou capaz de lutar. E aí ela pergunta como que seriam os White Walkers, e ele fala que eles são a morte. Tipo, não existe outra palavra pra definir o que são eles, que eles são a morte mesmo. E aí ele meio que subestima ela, a capacidade dela, e ela começa a catar algumas lâminas, né, assim, umas lanças de vidro de dragão, e começa a tirar, assim, mostrar realmente o potencial dela, de que, meu,
Eu sou capaz, olha ali, mano, eu sou top, mano, eu sei fazer de tudo, caramba. E ele fica bem impressionado com isso e fala que vai fazer a arma dela. Aí nós temos um diálogo que nós estávamos esperando há muito tempo, que era do Jaime com o Bran, porque o final do outro episódio foram os dois se encontrando desde a primeira temporada, acho. O Jaime até pede desculpa, mas o Bran pega e fala, não, tá tudo certo, porque se não fosse você ter me empurrado, ter feito aquilo, e eu não seria o Corvo de Três Olhos, você não seria a pessoa que você é hoje, então tá tudo certo. E ele até pergunta, mas e como vai ser depois daqui, né? Depois de tudo. Ele falou assim, como você acha que vai ter depois? Ele fala assim, como você sabe que haverá um depois, tipo... Aí logo em seguida a gente vê que o Jaime tem um diálogo com o Tyrion, que pra mim sempre é muito legal o diálogo dos dois, porque, mostra que realmente eles são bem próximos, assim, bem... Um gosta muito do outro mesmo, aquela irmandade mesmo, sabe? E eles comentam algumas coisas do passado, né, e tal, se o Tyrion realmente confia na Daenerys, porque as pessoas estão meio com o pé atrás, o Tyrion fala que não, ela é diferente, né? E ele fala, como você sabe, né? E ele fala, não, ela é diferente. E aí isso dá um gancho também pra Cersei, que o Tyrion fala que ela mentiu, que eles não deviam ter confiado nela e tal. Se o bebê é verdade, o Jaime fala que é, mas na minha opinião nada impede de ser mentira, não sei. E tem uma coisa que eu achei muito interessante. O Jaime fala que a Cersei enganou ele mais que todo mundo. E o Tyrion fala que não, ele sabia exatamente quem ela era. Só que como ele amava tanto ela... O Jaime acabava meio que ficando cego pras coisas que ela fazia. Aí tem um momento meio que nostálgico que ele fala assim, eu pelo menos não vou dar a gente vai morrer no norte, eu não vou dar o gosto da Cersei me matar. Ele ainda comenta, será que depois de morto, que ele vai morrer ali pelos White Walkers, que ele acha, ele vai marchar até Porto Real e matar ela. Então assim, isso faz a gente pensar em algumas teorias que têm surgido por aí. E nisso o Jaime simplesmente ignora o que ele tá falando e começa a observar a Brienne. Ele até desce lá, a Brienne está meio que observando, analisando o Podrick ensinando os outros soldados a lutar, né, com a espada e tal. E ele admira o Podrick que evoluiu e tal, e a Brienne ainda comenta que ele precisa melhorar mais. E ela estranha essa gentileza do Jaime com ela. Que, tipo, ela falou assim, como que você tá conversando comigo sem me insultar? E ele fala, não, você quer que eu te insulte? Ela fala que não. Aí ele pega e fala assim, eu vim aqui pro Winterfell porque não sou mais quem eu era e tal, e eu quero lutar sobre o seu comando. E ela fica, tipo, super confusa, mas eu achei isso muito legal, muito mesmo. A gente tá vendo que o Jaime está começando a realmente mudar de lado ali, esquecer um pouco a Cersei. Aí nós temos o Jorah e a Daenerys, que ele chega pra conversar com ela, ele comenta que ficou chateado pelo Tyrion ter sido eleito mão da rainha, mas ao mesmo tempo ele diz que foi uma decisão muito sábia dela, porque o Tyrion é muito inteligente, muito esperto, que ela deveria confiar nele. Então ali é um momento que, apesar do Jorah não gostar tanto do Tyrion, ele sabe que o Tyrion estando do lado da Daenerys é a melhor opção. E aí ele fala que pede um outro favor, e nessa hora que a gente tem um diálogo que a gente queria também ver, que é da Sansa com a Daenerys, porque desde o princípio as duas estão meio que não se dando muito bem, não tanto pela Daenerys, mas pela Sansa, que está bem resistente. A gente percebe que ela não recebeu muito bem a Daenerys, e ela vai explicar por quê. A Daenerys fala assim, eu sei que você é uma lady que tá governando, eu também sei governar, tipo, nós mulheres podemos governar, e as pessoas meio que subestimam isso e tal. Ela comenta do Tyrion também, que não confia tanto nele, mas a Sansa acaba defendendo o Tyrion, e isso eu achei muito legal, porque ela conhece ele como que ele é. E aí a Daenerys acaba falando que as duas têm em comum de ter famílias complicadas. E aí é que começa a criar meio que um vínculo ali, que eu falei, putz, agora vai ser legal, as duas vão se dar bem, e é isso, legal, feliz para sempre. Mas não. Ela fala, por que você tem tanta resistência comigo? Pergunta pra Sansa. E a Sansa fala, porque o Jon te ama, e os homens apaixonados fazem coisas estúpidas, praticamente. Ela diz isso, né? E ela fala assim, um homem apaixonado faz o que for pela mulher, por manipulação, sei lá, enfim. E a Daenerys pega e fala, mas o Jon Snow, meu objetivo era conquistar os 7 reinos, conquistar o trono de ferro. E aí ela pega e fala, e aí eu estou aqui no norte tentando destruir os White Walkers, então quem que manipulou quem? Eu não achei isso muito legal, porque tipo, Daenerys ser manipulada, né, eu já venho pensando isso já de um tempo, eles têm meio que tirado um pouco a força da Daenerys, não sei se isso é proposital, sei lá, pintado ela de uma outra forma que eu não gosto muito, mas que, não sei, ainda temos muitos episódios pela frente pra eu ter uma opinião concreta sobre isso. Enfim, ela pega e fala isso, e aí a Sansa meio que pede desculpa pra ela, porque realmente, né, você tá aqui porque você ama o Jon, e aí ela pega e fala assim, mas e o norte? Quando tudo isso acabar?
a gente já proclamou a nossa independência, digamos assim. A gente já é livre, a gente não quer mais se curvar a nenhum rei. E aí nisso a Daenerys tira a mão. O norte quer ser independente porque na história, muitos anos atrás, o norte era independente, enfim, blá blá blá. E a Daenerys não concorda muito com isso aparentemente. E aí pra mim azedou um pouco ali. O que elas estavam meio que construindo ali de, ai meu Deus, vai dar certo, as duas vão ficar amigas. Meio que não, sabe? Mas ainda assim, tem muito pra desenvolver porque na próxima cena a gente percebe um pouco a Daenerys analisando o que é a Aliança do Norte, né? Porque aí logo em seguida é anunciado que alguém chega, e esse alguém é o Theon. O Theon chega, se curva a Daenerys, óbvio, e ela pergunta sobre a irmã dele, a Yara, que tinha jurado lealdade a ela, enfim. E aí ele pega e fala assim, ela não tinha muitos navios, foi voltar pra Ilhas de Ferro pra conquistar a ilha em seu nome. Ela tinha falado pra Yara que se eles lutassem juntos pra ela conquistar o trono de ferro, as Ilhas de Ferro não ficariam inclusas nesses 7 reinos, que ela seria a rainha, enfim. Então assim, eu fico pensando, mano, deixa o norte pra eles, gente. Não vai causar problema com isso, pelo amor de Deus, né? Então assim, não sei. Tem gente que vai falar, ah, mas aí não vai ter nada pra ela governar, mas gente, tem tantos outros reinos pra ela governar, deixa o norte pra eles, meu Deus. Vai implicar com isso, mas assim, isso é um negócio que não dá pra definir agora o que vai acontecer, que decisão que a Daenerys vai tomar, mas ela percebeu uma coisa muito importante, que o Theon, depois de falar isso, ela pergunta, então o que você tá fazendo aqui que você não tá com sua irmã? Praticamente isso ela pergunta, e ele pega e fala assim, eu vim lutar por Winterfell. Tipo, mano, é a casa dele. Ele é um Greyjoy e é um Stark ao mesmo tempo, porque ele foi criado com os Starks, muito mais do que com os Greyjoy. Então assim, ele resolveu voltar por lealdade ao Winterfell, não por lealdade a Daenerys. Então assim, isso é muito legal porque quando rola aquela cena que eu achei muito fofa, muito legal, da Sansa com o Theon, deles dois se abraçando, daquele negócio de, mano, você voltou, a gente passou tanto perrengue junto com o Ramsay e você tá aqui, tipo, você voltou pra me ajudar. Eu senti que a Daenerys percebeu essa lealdade do povo do norte, ela já vem percebendo isso com o tempo, né, e eu acho que ali deixou um pouco mais claro isso. Eis que chega o Tormund e a patrulha que sobreviveu lá no ataque da muralha, e eles avisam que todos lá da casa Amber, que estavam na última lareira, foram mortos pelos White Walkers, e o Tormund diz uma coisa muito interessante, de que eles agora estão do lado do Rei da Noite. Isso é muito interessante, porque diz assim, qualquer um que morrer vai pro exército dele. Então, tipo, meu, é quase impossível derrotar uma coisa dessa, vai. E aí ele comenta que eles vão chegar até o raiar do sol. Então, tipo, mano, tá mais próximo do que a gente imagina. E aí que as coisas começam a correr e tal. Aí mostra todo mundo se preparando, né? Pegando arma e tal, e aquele clima de vamos nos preparar pra guerra. O episódio inteiro teve um clima de preparação pra guerra, mas ali começou todo mundo já a se coçar, digamos assim. Todo mundo começou a se mexer pra pegar isso, fazer aquilo, enfim. E todos os líderes que estavam ali em Winterfell se reúnem para bolar o plano ou debater as estratégias da guerra. E aí o Jon diz que se eles focarem no Rei da Noite, como a gente já sabia, vai ser muito mais fácil matar os outros, porque a gente já percebeu que se você mata quem criou, morre todos os outros, enfim. Mas o Jaime fala, não vai ser tão fácil assim, né? Então, aí o Bran pega e fala assim, não, vai ser fácil sim. E aí que vem uma coisa que eu achei muito interessante nesse episódio, que foi meio que essa revelação do Bran. Ele fala assim, ele quer ir atrás de mim, ele me quer. Ele sempre procurou todos os corvos de 3 olhos. Então, esse é o objetivo dele. Ele quer trazer a noite longa, uma noite sem fim, na verdade, né? Ele, na verdade, quer apagar o mundo e a memória dele é o Bran. Até o Sam comenta que a morte seria isso, o esquecimento, ser esquecido. Então, vamos supor que você apaga uma biblioteca inteira e isso acabaria com o mundo, acabaria com a história. E o Bran é a própria história. Então, tipo, faz total sentido. E aí o Bran fala que não vai se esconder, que seria melhor ele ir lá pro Jardim Sagrado, pro Bosque Sagrado. E o Theon se oferece a cuidar do Bran, a proteger o Bran. E eu achei muito bonitinha essa cena, porque ele fala, eu tomei o Winterfell de você e agora eu quero te proteger. Tipo, se redimindo mesmo. Isso cai na teoria de que eu já tinha, de que o Theon vai morrer fazendo um ato heróico. E agora, gente, eu não quero que o Theon morra, porque, meu, ele tá se tornando um carinha muito legal, assim. Já de um tempo pra cá eu tenho defendido o Theon, mas ele tá muito fofinho nas atitudes dele. Aí todo mundo se oferece pra proteger o Bran, isso e aquilo, e aí o Tyrion se oferece pra ir lá com os Sir Davos defender e tal, e aí a Daenerys pega e fala, não, você
você não vai. Aí ele pega e fala assim, por que eu não vou? Eu sei lutar, eu já lutei, né? Deixa eu lutar pra defender vocês. Ela pega e fala assim, pra lutar eu tenho várias pessoas, todo mundo consegue lutar, mas eu só tenho um você. Só tenho um estrategista como você. Você tem que ficar do meu lado. Eu preciso de você, vou precisar de você no futuro. Então ele mostrou que ela voltou a confiar nele, né? E mostrou isso pra ele também. Fica tranquilo, eu confio em você. Depois de toda a conversa que ela teve com todo mundo ali, ela acabou falando, realmente, ele é o melhor pra ficar do meu lado. E aí, mais uma vez, o Jon Snow meio que dá um gelo na Daenerys, sai andando, e ela fica meio confusa também. Tipo, meu, o que tá acontecendo? E o Tyrion decide ficar pra conversar com o Bran pra saber toda a história do Bran. E isso me intriga um pouco, porque não mostrou essa conversa. E aí o Verme Cinzento acaba também se despedindo da Missandei. Não se despedindo, mas ele tem uma conversa com ela que, meu, é muito despedida e pra mim ele vai morrer. Sinceramente, pra mim ele vai morrer, porque o tom como ele falou... Na verdade, vários personagens tiveram diálogos em tom de despedida que ficou meio que, mano, a qualquer momento qualquer um pode morrer, porque eles estão cada vez trazendo mais esse lado emotivo pra gente se apegar mais aos personagens, por mais que a gente já tenha apego a eles, né? Eu acho que esses momentos que tiveram nesse episódio foi muito importante pra trazer isso pra gente. E essas cenas de pré-guerra, digamos assim, que eles estão se preparando, se despedindo, a musiquinha e não sei o que, me lembrou muito Senhor dos Anéis, As Duas Torres, na Batalha de Helm's Deep, que eles estão se preparando ali pra lutar, e até a luta eu acho que vai ser muito parecida. E eu fiquei muito feliz, porque tudo que lembra Senhor dos Anéis, eu já fico, mano, Senhor dos Anéis. Eu achei muito legal, eu já tinha visto no trailer lá, no começo, antes da temporada estrear aqui, tinha algumas coisas bem semelhantes a Senhor dos Anéis. E eu achei isso muito legal. Aí o fantasma aparece depois de 1000 anos, gente. Como que eles esqueceram do fantasma, meu Deus? Aparece num momento muito rápido, gente. Eu achei que, tipo, mano, simplesmente deixaram o fantasma de lado, coitado. E, meu, provavelmente o fantasma vai morrer nessa guerra, porque, meu, como que ele vai, né? Não sei. Ai, gente, não quero ficar pensando nisso, porque eu odeio que matem cachorro. Apesar dele ser um lobo, pra mim tudo é cachorro. E aí nós temos o reencontro dos 3 patrulheiros da noite, que é o Sam, o Jon e aquele amigo deles que virou o Lorde Comandante da patrulha. E foi muito legal essa cena, porque é muito nostálgico, porque tudo começou com eles e meio que tudo vai terminar com eles. Só sobrou os 3. E foi muito emocionante essa cena também. Muito legal também ver o Sam falando que vai lutar e tal. Eu achei isso bem emocionante. E, nossa, a hora que ele fala assim, o último que sobrar queima os outros, me deixou muito triste. Porque eu pensei, mano, quem deles vai morrer nessa batalha? E estou muito preocupada. Aí no finalzinho a gente tem o Tyrion e o Jaime, que estão ali na frente da fogueira, tomando vinho e conversando sobre o passado, sobre tudo que eles passaram, todo o desenvolvimento deles e a evolução pessoal deles até ali, o quanto eles mudaram, isso foi muito legal. Como eu já falei, eu adoro os diálogos do Tyrion com o Jaime, principalmente nessas horas assim que tá num momento meio de despedida. Muito legal os dois conversando do passado, tipo, a gente já esteve aqui, imagina nosso pai vendo a gente agora defendendo os Starks, tipo, praticamente vamos morrer aqui defendendo os Starks, tipo, né? Aí nesse momento chega a Brienne, chega o Podrick e ela meio que todos eles querem se aquecer ali, né, na fogueira, e aí eles até brincam de beber vinho. Depois chega o Davos e o Tormund. Aí o Tormund acaba querendo se aparecer pra Brienne, como sempre, porque ele gosta dela, conta umas histórias lá muito engraçadas sobre beber leite de gigante, por isso que ele é forte e tal. Ela fica super assustada, né, enfim. Aí nós temos uma cena, depois disso, com a Arya e com o cão, e eu achei bem interessante o diálogo deles, eles já tinham se encontrado no primeiro episódio, e a Arya questiona ele por que ele está ali, porque ela fala assim, eu não sei quando que foi a última vez que você lutou por alguém sem ser você mesmo, porque praticamente você é egoísta. Ele pega e fala assim, eu lutei por você, e meio que dá um tapa na cara dela, assim, de, meu... Não literalmente, tá? Dá um tapa na cara dela, assim, de, meu, eu lutei por você. Esse é o jeito dele mostrar que ele se importa com ela. Ela fica até meio assim, né? Porque, óbvio que não vai rolar um abraço, gente, não vai rolar um beijo, não vai rolar um momento emocionante, porque ele é o cão, caramba. Ele é, tipo, grosseirão, né, e tal, e ele falar desse jeito foi a maneira dele mostrar que se importa. O Beric Dondarrion acaba chegando, eles acabam tendo um diálogo e tal. Ela até afirma que meio que tirou o Beric Dondarrion da lista dela, porque ele estava na lista dela. Ela disse que tirou praticamente, você estava próximo, você está na minha lista, mas não está mais, praticamente isso. E acaba saindo andando. Depois dali nós temos a cena que foi mais polêmica, digamos assim, nesse episódio, não sei dizer, mas foi uma das cenas mais comentadas na internet, foi a cena da Arya com o Gendry. Nós vemos que a Arya está ali praticando, né, com um arco e flecha, a mira dela e tal, e aí o Gendry chega com a arma que ela tinha pedido pra fazer, que a gente imaginou que era uma adaga, mas, mano, era uma lança, e eu achei bem interessante, porque lembra bastante
bastante a lança que ela usou lá na casa do Preto e Branco, quando ela estava sendo treinada por ninguém. E ela comenta, tipo, puxa um assunto falando da Melisandre, o que ele foi fazer lá e tal. Outras mulheres ele já ficou, né? E aí ela acaba meio que se jogando pra cima dele, porque ela fala assim, já que a gente vai morrer, eu quero saber como que é, né? Só que antes disso, ele revela que ele é um Baratheon. Ele é um bastardo do Robert Baratheon. Isso é bem interessante porque depois que ela acaba ficando com ele ali, a gente repara que aquela conversa que o Robert teve com o Ned lá na primeira temporada de Vamos Unir Nossas Famílias, né, que ele tava querendo dizer que era a Sansa e o Joffrey, na verdade, o Gendry. Acabou, na verdade, sendo o Gendry e a Arya, mesmo que, sei lá, por pouco tempo, mas enfim. Eu, sinceramente, eu shippava total os dois, desde o princípio, desde que eles se encontraram. Muita gente reclamou, ai meu Deus, não, pra que isso? Desnecessário, meu Deus do céu, não sei o quê. Eu shippava os dois, só que eu acho que aquela cena não foi muito romântica, né? Não sei. Eu esperava que os dois fossem... Eu sei que a Arya está fria, tá numa outra vibe, né, e tal. Só que, mano, os dois eram tão amigos e mesmo depois deles se encontrarem, mostra que eles ainda têm esse vínculo, né? Simplesmente foi... abaixa suas calças aí, vamos nessa, né? E não, eu queria que fosse um negócio mais assim, né, e tal. Já que tava no clima de despedida, tantos momentos emocionantes a gente teve, até essa parte do episódio, né? Jon Snow, o pessoal da patrulha, a Brienne lá, o Tyrion, todo mundo tendo momentos super fofinhos, assim, né, de despedida, emocionais, emotivos, né? E aí a Arya simplesmente foi... Vamos ver, e tipo, mano, sem emoção nenhuma, eu acho que faltou um pouco disso, de verdade. Eu não reclamo de ter acontecido, mas eu reclamo de, tipo, não reclamo, mas eu acho que poderia ser um negócio mais elaborado, sei lá, não simplesmente, abaixa suas calças aí, vamos, né? Não, tipo, legal, a lâmina, né? Vamos conversar e não sei o que, aí rola um beijo e pá. Acho que seria bem mais interessante, mas enfim. E aí a gente volta lá pra uma das cenas que, pra mim, foi o ponto mais alto desse episódio. Foi um momento que eu me emocionei muito, muito mesmo. E olha que eu sou difícil de emocionar, hein, gente? Mas eu me emocionei muito, que é quando o Tyrion está lá conversando com todos eles que estavam na lareira, ali na fogueira junto, né? Na lareira. Conversando e compartilhando histórias, ele fala, todos aqui já lutaram contra os Starks. Que ironia da vida, né, gente? Estamos lutando pelos Starks. Aí ele começa a contar todas as batalhas que eles já lutaram e sobreviveram até ali, porque ele fala, eu acho que a gente pode ganhar, né, enfim. E aí ele começa a contar isso e tal, e ele comenta da Brienne. Quando ele vai falar da Brienne, ele fala Sir Brienne de Tarth. E aí ele corrige e fala, não, Lady Brienne. E aí todo mundo pergunta, você não é cavaleira? Ela pega e fala assim, não sou cavaleira, porque mulheres não podem ser cavaleiras. E ela fala assim, eu nem quero ser cavaleira. Até o Tormund brinca e fala assim, que se dane a tradição. Se eu fosse rei, eu te nomearia cavaleira 15 vezes. Acho que foi alguma coisa assim que ele falou. E aí o Jaime se toca e fala assim, praticamente ele pensa, que se dane a tradição. Um cavaleiro pode nomear outro cavaleiro. Então ele tira a espada, fala, Brienne, se ajoelha. E ela meio que tipo, tá bom, né? Senta lá, Cláudia. E aí ela pega e fica meio que desconfiada, não dando muita bola, ele pega e fala, ajoelha. Aí todo mundo olha pra cara dela, assim, ela se levanta, ajoelha e, meu Deus do céu, que momento foi esse? Foi um dos momentos mais emocionantes pra mim de Game of Thrones, que o Jaime pega e nomeia ela cavaleira e... Aí ele pega e fala, Arise, Brienne de Tarth, cavaleira dos 7 reinos. E, gente, meu Deus do céu, como eu já falei, que cena foi essa? Meu Deus, foi muito top mesmo. Aí o Tyrion brinda, né, por ela, Cavaleira dos 7 Reinos, e meu Deus do céu, que atuação também, né, dos dois, do Jaime, da Brienne, né, da Gwendoline Christie, que, pelo amor de Deus, você olha assim pra ela com o olho cheio de lágrimas, você fica, mano, Brienne, você merece, meu Deus do céu. Nem que seja a sua última vez, porque eu tô achando que ela vai morrer e eu não quero que ela morra. Mas eu acho que ela vai morrer, gente, infelizmente. Mas assim, fiquei muito emocionada com esse momento. Foi muito importante. Eu acho que pra quebrar algumas coisas que a gente já repara que tá mudando em Game of Thrones. E aí nós temos uma cena bem legal que foi do encontro do Jorah com a Lyanna, que é da Casa Mormon, né? Os dois são parentes. Todo mundo tava pensando nesse encontro também, como que seria. E ela diz que vai pra guerra, meu. Ele fala, não, você é a única esperança da nossa casa, a última herdeira, não sei o quê. Ela pega e fala assim, eu vou pra guerra. Gente, quem em algum momento duvidou que ela não iria pra guerra? Pelo amor de Deus, né? Aí o Jorah fica, tudo bem, então vai.
boa sorte. Ela fala boa sorte pra ele também. Nessa hora o Sam interrompe, né? E ele fala que vai dar a espada que ele roubou do pai dele, que é de aço valeriano, para ele dar pro Jorah. Ele disse que aprendeu muito com o pai dele, que era o Lorde Comandante lá da patrulha, né, da noite, o Mormon, que logo quando ele chegou acolheu ele, ensinou ele e tal. E ele fala que ficaria muito honrado se o Jorah usasse em nome dele, por tudo que ele aprendeu e tal, e o Jorah fica super honrado. E, gente, o Jorah é muito fofinho, né, porque, ai, gente, eu também sinto que ele vai morrer, mas não queria não. Enfim, o Jorah vai acabar usando, e a gente sabe que aço valeriano mata os White Walkers, então vai ser muito mais proveitoso na mão do Jorah do que do Sam. E aí o Podrick, no fim de tudo, eles estão felizes e tal, felizes entre aspas, né? Estão esperando ali a chegada dos White Walkers. Ele acaba começando a cantar. Essa cena dele cantando, gente, me lembrou muito, mas muito, o Pippin cantando no Senhor dos Anéis. Que é quando o Pippin está cantando lá em Gondor, né? No pré-batalha, como eu falei, e assim, lembrou muito a cena, essa cena, né, do Senhor dos Anéis. E aí o Podrick está cantando ali essa canção e vai mostrando alguns flashes deles se preparando pra guerra, o Verme Cinzento se despedindo, dando um beijo lá na Missandei e tal. A Sansa meio que olhando pro Theon, ninguém sabe se ela está olhando com um olhar de irmão ou um olhar de amor. Eu ainda fiquei na dúvida nisso, de verdade, eu fiquei meio, mano, o que tá acontecendo? Enfim, todos eles estão se preparando para a chegada dos White Walkers e a gente vê o Jon lá na cripta olhando para a estátua da Lyanna, que ele agora sabe que é a mãe dele, e a Daenerys chega para ter a grande revelação do episódio. E ele tem um discurso, para mim foi bem mais ou menos de verdade, dele revelando que ele é o Aegon Targaryen, que seria o sobrinho dela, e ela pega e fala que ele seria então o último herdeiro homem vivo. E aí isso meio que complica a situação dela, porque seria mais um concorrente pra ela, não sei, que ela tá tipo mais preocupada com o trono do que ele ser sobrinho dela, e ela tá dando uns pega nele. Então tipo assim, foi muito estranha essa cena, assim, não vou dizer que não foi legal e tal, mas eu acho que foi sabe aquele timing errado? Não sei, eu senti que foi um timing errado, porque do nada quando ela pega e fala assim, então a gente vai praticamente ela disse, então você é o herdeiro do trono. E eu acho que ele iria dizer assim, eu não quero o trono, mas na mesma hora toca a trombeta. E eu fiquei pensando, mano, que timing péssimo, tipo, mano, ele podia ter conversado antes, não sei, eu não senti que foi o momento certo de contar. Eu acho que tinha que ter contado antes da guerra, mas assim, eu acho que foi um timing muito errado, não sei. E o jeito como ele contou, eu acho que o Jon é tão inteligente pra contar daquela forma, assim, ela tem total razão de dizer, seu irmão tá te falando isso e o seu melhor amigo, quem que me garante que isso que você tá me falando é verdade? Tipo, o que prova? Tem alguma coisa que prove? Eu, Maíra, acho que a forma dele revelar, meu ponto de vista, a forma dele revelar deveria ser com o Sam do lado, com alguma coisa escrita, algum livro, sei lá, que ele deve ter trazido, não sei, lá da cidadela, e o Bran junto pra provar por A mais B de que ele é o Aegon Targaryen de verdade, pra ela não desconfiar de nada. Porque ali ela começa a já ficar desconfiada e um pouco brava. Eu senti que ela ficou um pouco brava, e pra mim pode dar abertura dela pensar que ele pode trair ela, não sei. Então assim, eu acho que a forma dele contar não foi a mais legal de todas. Eu acho que faltou uma estratégia de como contar, que eu achei, como eu digo, eu acho que ele deveria ter feito o que eu falei, com o Bran e com o Sam junto, provando por A mais B que isso é verdade. Então assim, do nada eles estão ali conversando e aí toca as trombetas e os White Walkers estão chegando. E esse é o fim desse episódio. Os White Walkers chegam, como eu já tinha, antes do episódio começar eu já falei, não vai ser nesse episódio a guerra. O episódio vai terminar com aquela cena que a gente viu no trailer do cavalo pisando assim, chegando em Winterfell. E foi exatamente isso que a gente viu. Todo o exército de White Walker chegando e o Winterfell de longe. E a gente sabe que o próximo episódio vem chumbo grosso. Porque a gente já viu cenas do teaser do próximo episódio. Não vou comentar aqui, porque acabou aqui e foi isso. Eles terminaram com a batalha engatilhada. Então, o próximo episódio a gente sabe que vem chumbo grosso. O terceiro episódio é o maior episódio dessa temporada. Vai ter 82 minutos. Então, gente, faz xixi, come e senta pra assistir, porque vai ser guerra, tiro, porrada e bomba o episódio inteiro. Eu espero, não quero conversinha, eu quero tiro, porrada e bomba mesmo. Então, vamos nos preparar aí pro próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu fiz alguns comentários aqui que eu achei que
foi pertinente, porque foi minha opinião do que eu senti nesse episódio. E comenta aqui embaixo o que você achou também. Clica no botão vermelho se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e deixa o seu like também. Não esquece de me seguir nas redes sociais, também estão no link da descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!